Tá, não vou fazer o cosplay clássico do Constantine de 2 quadrinhos, mas pelo menos dá pra botar o capote e o cigarro pra miniatura. Vamos lá. Eu pareço aquele episódio clássico do Pica-Pau do Aê! Estamos nos anos 2000, sim. Provavelmente nessa época o Branzarello ainda tinha cabelo, eu não sei. Essa foto aqui é uma mais atual dele, então ele tem esse estilo com cavanhaque, bigodinho e careca. Mas com cabelo ou não, hoje eu vou comentar a fase dele no Constantine. Sim, que tem 5 encadernados que saíram pela Panini. Na verdade, atualmente ela está publicando o segundo dessa fase, que é o Boas Intenções. Eles começaram com Inferno na Prisão, agora vem o Boas Intenções, e esses outros 3 que eu tenho aqui, eles saíram há muito tempo pela Panini, acho que lá em 2009. Tá, mas por que a Panini começou publicando os 3 últimos? É que a editora que tinha os direitos da Vertigo antes, que era Pixel Media, já tinha publicado esse começo do Branzarello no Constantine. Então, né, enfim, a Panini só simplesmente continuou o trabalho da outra editora e lançou a revista mensal da Vertigo com a fase do Mike Carey. Assim, eu acho que essa fase do Azzarello é fácil, assim, a fase mais controversa do Constantine de todas. Foi daqui que surgiu o Constantine bissexual. Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui um pouco no vídeo, mas sendo sincero, eu acho uma das melhores fases, assim, sabe? São 5 encadernados com uma trama única, é aquele tipo de história que tu vai conectando encadernado por encadernado e monta uma grande trama grande que o Azzarello planejou pro Hellblazer. Tá, mas antes de entrar na história, nos anos 2000, quando Azzarello assumiu o Constantine, ele era o primeiro roteirista norte-americano a escrever o personagem e ele resolveu levar o Constantine pros Estados Unidos. Por quê? Porque ele é um preguiçoso. Ele falou o seguinte: olha, eu não conheço a Inglaterra, eu sei que o Constantine é um personagem britânico, mas eu não vou escrever ele na Inglaterra, eu vou escrever ele nos Estados Unidos, que é um lugar que eu conheço, então eu vou escrever uma história legal. Ele foi chamado pela DC para ficar justamente 2 anos no personagem, então ele tinha um pacote fechado, vamos dizer assim. Naquela época, o Azzarello já era muito conhecido porque ele fez uma série chamada Sem Balas, com Eduardo Risso, que era um sucesso absoluto, assim, do selo Vertigo. E qual era a ideia dele pro John Constantine? O Azzarello, ele conta que ele se inspirou muito na fase do Alan Moore, lá no Monstro do Pântano, que foi onde Constantine foi criado. Então o objetivo dele era trazer de volta o Constantine canastrão, assim, sabe? Ele queria um personagem manipulador e ele também queria colocar o Constantine em situações onde a reputação dele não valesse de nada, que ele fosse um cara desconhecido, que ele usasse pouca magia e que ele sentisse medo do que ele encarasse. Dá pra dizer que ele conseguiu fazer isso? Eu acho que dá. Eu só acho que o Constantine do Azzarello, ele é um pouco diferente do que eu tô acostumado, porque é um Constantine que sente prazer em ser cruel em alguns momentos, assim. Geralmente eu vi o Constantine como aquele cara que evita problemas, fica no lado dele. Esse Constantine do Azzarello, ele se envolve muito em problema e o tempo todo tem um foco, assim, no sorriso amarelo do Constantine. Ele tá feliz porque alguém tá se dando mal. O legal é que é um Constantine que prejudica os próprios amigos, então isso tá dentro do padrão de funcionamento do personagem, assim. Tipo, todo mundo que cruza o caminho do Constantine vai se dar mal em algum momento. Também tem pouca magia. A magia, ela é bem sutil, assim, e poucas vezes ela aparece. E eu acho que o principal, assim, que mais deixa o quadrinho legal é que o Azzarello, ele tem uns diálogos muito ácidos, assim, e ele sabe escrever personagem da rua, assim, sabe? Tipo, um malandrão, o cara... O Azzarello, ele é muito bom nisso, assim, sabe? Ele é o cara pra escrever gibi sobre o submundo do crime, assim, é bizarro. E eu acredito que ele se inspirou, quando ele escreveu esse quadrinho, em algumas coisas que estavam fazendo sucesso na época. Tipo, tinha aquele seriado Oz, que era muito bom e me dava meio que um pavor quando eu era criança. Tem a Outra História Americana, que é um filme sobre nazismo, muito, muito bom, com o Edward Norton. Tá, vamos começar com um pequeno resumo de cada encadernado, sem spoilers, tá? Só pra tu te basear quando tu for ler a fase do Azzarello. Primeiro a gente tem o Inferno na Prisão, que em inglês é Hard Time. O quadrinho ele já começa com Constantine preso, assim, tipo, do nada ele tá ali na prisão, ele fez alguma coisa e tu não sabe nem o crime que ele cometeu, só sabe que ele vai causar um caos dentro da penitenciária. Essa primeira parte, ela é desenhada pelo Richard Corbin, que é um monstro dos quadrinhos de terror. E sério, é um dos arcos mais legais da história do Constantine, assim, acho que é tipo top 3 do personagem de todos os tempos. Porque é aquele Constantine manipulador, esperto, que, cara, o que ele faz dentro da prisão, enfim, sem spoilers. Mas assim, o grande plot, assim, de toda a fase do Azzarello é o motivo do Constantine ter sido preso, assim, sabe? Isso vai sendo desenvolvido ao longo dos encadernados. Aí a gente tem a segunda história, que é o Boas Intenções, que aí aqui surge o cara que vai colaborar durante toda essa fase com o Azzarello, que é o Marcelo Fruzin, que é um desenhista argentino. O cara é muito, muito bom. O Constantine, ele vai investigar a esposa de um amigo dele, ele tá procurando essa esposa, e ele vai parar numa cidade pequena nos Estados Unidos,
onde coisas estranhas acontecem. E eu não posso falar muito mais do que isso, mas eu acho muito, muito bom esse encadernado, assim, sabe? Tipo, é um tapa na cara do Constantine, assim, sabe? É realmente muito bom. Tá, e agora começam os encadernados mais antigos do Constantine. O primeiro deles é o Congelado, que lembra muito aquele filme recente do Tarantino, que é o Oito Odiados. É basicamente um inverno fortíssimo e uma galera dentro de um bar, rolou um assassinato por ali e eles estão tentando descobrir quem é o cara. O principal suspeito é uma lenda que tem nessa cidade chamada O Geleiro, que é tipo uma entidade que assassina. Eu acho que o mais legal dessa história é que a tensão vai crescendo, tu não sabe quem é o assassino, quem são pessoas boas naquele lugar, quem são pessoas ruins, e aí tem tipo uma tentativa de estupro, porque os caras estão presos ali, tipo, o gelo ele impede a galera de sair do bar. Tá, até ali a gente tem meio que um prelúdio dessa fase. A partir dos últimos dois encadernados, as coisas começam a andar e a gente tem o arco dos nazistas, que é o Highwater, Pecados do Passado. Tá, isso aqui é estupidamente bom, assim. O Constantine, ele vai para uma cidade de Highwater, né, nos Estados Unidos, ainda atrás da esposa daquele amigo dele, do segundo encadernado, e ele descobre que a mina tá completamente envolvida numa facção de nazistas. E tem uma reflexão aqui assustadora, sério, esse foi um dos encadernados que mais me deixou mal da barriga enquanto eu lia. Porque o Azzarello, ele coloca uns recordatórios aqui, explicando qual é a lógica nazista para odiar negros, odiar gays. E tu vai lendo isso, cara, tu vai ficando apavorado como alguém acredita nisso e pode levar adiante, assim, é toda uma reinterpretação bíblica para colocar os negros numa posição como inferiores. Então, assim, parabéns pro Azzarello pela pesquisa, assim, para colocar isso aqui. Então, enfim, Constantine e nazistas no mesmo quadrinho, e aí tem mortes, enfim, magia. E aqui as coisas vão começar a se encaminhar pro fim da fase, que a gente vai ter o Cinza e Pó na Cidade dos Anjos, que é um encadenado que começa do jeito mais bizarro que tu pode imaginar. E dá pra dizer que o Constantine nem é um personagem principal dentro dessa história. Tudo começa quando um policial, que é o Turro, o agente Turro, ele está investigando um corpo que foi carbonizado dentro de uma boate. Todo mundo diz que aquele corpo, na verdade, pertence ao Constantine, só que ele está desconfiando. Tá, e ponto importante, é uma boate de BDSM. Então rola um sexo, assim, animal dentro daquela boate, pensa que até vegetais são envolvidos no meio de tudo. E aí toda a ideia do quadrinho é esse policial, né, esse agente, conversando com as testemunhas para descobrir de quem é aquele corpo, se é realmente o corpo do Constantine e o que diabos aconteceu dentro daquela boate que tipo, surgiu um corpo carbonizado. É muito legal, sério. Quando tu vai juntando as peças de tudo que aconteceu em toda essa fase e entende o que rolou, é muito legal. Só assim, se tu for ler a fase do Azzarello e não tá acostumado com os quadrinhos do cara, ele é muito sutil às vezes, sabe? Tipo, tem coisas que tu tem que prestar muita atenção no quadrinho, tem que estar ligado para entender a linguagem dele. Ele não vai te explicar nada, assim, sabe? Ele vai te mostrar e tu mesmo vai ter que fazer as conexões e entender o que está acontecendo na história. Então, é nesse encadenado que a gente tem o Constantine bissexual. Sim, o Constantine lá no meio da boate, ele vai acabar ficando com um cara. E isso foi retomado depois lá acho que é nos 952, quando a DC lançou a revista Hellblazer. E muita gente reclamou, né? Ah, olha só, como assim, Constantine tá com um cara na revista? E na verdade tudo vinha dessa fase. Então, minha opinião assim. Primeiro que o Azzarello, ele faz o Constantine bissexual, mas com um objetivo, sabe? Porque até então Constantine nunca tinha manifestado esse lado dele, mas se tu for ler a história, tu vê que o Constantine queria chegar do ponto A pro ponto B. Então por isso ele se envolveu com o cara. Então fica aquela dúvida, ele fez isso porque ele realmente gostava ou ele fez isso porque ele tinha interesse em alcançar alguma coisa? Mas independentemente do que tu pensa, eu não vejo problema nele ser bissexual, porque eu sempre vi o Constantine como um personagem de uma geração mais, assim, mais aberta, assim, sabe? Tipo, Constantine já foi punk, já foi hippie, ele já flertou com demônios, já foi pro inferno. Então ele é um cara que eu vejo ele como um ser humano que gosta de viver experiências. Então não vejo ele como um cara que não seria bissexual. Sinceramente, eu não vejo problema, assim. Mas é isso. Eu espero que esse programinha tenha sido legal. Esse foi basicamente um resumão da fase do Azzarello no Constantine. Gostou desse vídeo? Se tu quiser que eu faça de mais fases do Constantine, comenta aí embaixo. Inclusive eu tô com uma ideia de fazer um vídeo com o Fabiano Denardim, que é o editor da Vertigo no Brasil. Principalmente porque agora que a Panini publicou o Boas Intenções, ela terminou a publicação de Hellblazer no Brasil. Sim, só a Panini publicou as 300 edições de Constantine. Eu tenho tudo, porque eu sou muito fã do personagem, e eu acho que eu já devo ter lido umas 200, assim, sabe? Putz, Constantine é algo que eu gosto muito. Embora hoje em dia a DC cague pro personagem, tipo, eles não sabem o que fazer com ele, cancelaram o selo Vertigo, levaram ele pros 952, ele passou vergonha, a série foi cancelada. Enfim, fica o assunto aí para outro vídeo. Espero que tu tenha gostado, tá? Links legais aqui no canto.
Eu gosto de voltar a falar de Constantine no Dois Quadrinhos porque é meio que as raízes do canal, né? Eu acho que um dos vídeos mais acessados meus é justamente o guia do Constantine, que eu comentei todas as fases há alguns anos. Não vejam esse vídeo, tá? Eu tenho vergonha, então não olha ele, tá bom? Tchau, tchau.